Hoje a TV Linha Direta conversa com o deputado licenciado e secretário municipal de serviços, Simão Pedro. Boa tarde, Simão. Boa tarde, uma satisfação estar aqui com vocês. Simão, hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa acusação que você está sendo alvo e que esse processo que você já iniciou contra o Edson Aparecido e o José Aníbal por calúnia e difamação. Queria que você começasse contando um pouquinho sobre isso. Pois não. Então, eu fui procurado neste ano por pessoas que queriam fazer denúncias a respeito de um assunto que já era de conhecimento da mídia, de conhecimento do Ministério Público, dos deputados na Assembleia Legislativa, de que há um esquema de desvio de dinheiro, de pagamento de propina, de cartel nos contratos do metrô e da CPTM em São Paulo, né? E eu, como já sou um deputado, estou licenciado, estou prestando um outro serviço como secretário de serviços, eu resolvi encaminhar esses documentos que eu achei que tinham denúncias graves ao ministro da Justiça para que ele pudesse analisar, comparar se há investigações já em andamento no governo federal. Eu procurei uma pessoa de confiança e a pessoa que me procurou ele procurou na condição de que, entendendo que eu ainda sou deputado. Então, eu achei que eu tomei a atitude correta. Estão dizendo que eu alterei documentos, que eu traduzi de forma errada para incriminar o PSDB. Isso é uma inverdade. Eu já decidi mover uma queixa-crime contra o Zé Aníbal e o Edson Aparecido, que afirmaram que eu teria alterado para incriminar o PSDB ou pessoas ligadas ao PSDB. Isso é uma mentira. Eles sabem que é mentira, porque cada dia que passa, mais notícias aparecem nos jornais, mais o Ministério Público e a Polícia Federal divulgam informações, colocando em relevância um dos esquemas mais prolongados e que possivelmente tenha desviado mais recursos públicos, mais prejuízos ao erário público e à população, que é esse esquema implantado aqui em São Paulo e em outros estados, né? No caso da denúncia que a Siemens fez no CAD, também em Brasília, né? Então, para que eu quero mostrar que quem é que tem mais credibilidade nessa história, né? Então, não tem cabimento, uma grande mentira, e eu não vou admitir que eles agridam ou coloquem suspeita a minha honra, de 33 anos de militância no PT, 18 anos trabalhando na Assembleia Legislativa, 10 anos como deputado, né? E deputado que cumpriu o seu papel constitucional, papel que a população espera de um deputado de oposição, que é fiscalizar o governo do Estado, fiscalizar o Executivo. E essas denúncias, elas já vêm de alguns anos, né? Começa lá em 2006, quando você fez uma denúncia ao Ministério Público pela linha 4 amarela, que a obra teria sendo feita com pressa, que haviam riscos naquela obra. Como é que ocorreu todo esse processo, essa denúncia, o que eles acataram, como é que foi? Olha, há muito tempo, deputados do PT, a nossa bancada na Assembleia, denuncia esquemas de desvio de dinheiro, corrupção, por exemplo, envolvendo a Alstom, né? A Alstom há muito tempo já é alvo de denúncias, investigações no Ministério Público, no Tribunal de Contas e pela imprensa. Em 2006, eu, presidente da Comissão de Serviços e Obras, recebi, o governo tinha implantado a primeira PPP, resolveram fazer totalmente diferente a construção da linha 4 do metrô, essa linha que sai da Estação da Luz, passa pela República, atravessa a Paulista, sai em Pinheiros, vai parar lá no Morumbi. Eles resolveram fazer essa obra em forma de PPP, abandonaram o sistema de construção que o próprio metrô fazia as licitações e fiscalizava, acompanhava a obra, resolveram entregar a construção para a iniciativa privada, abrindo mão da fiscalização. Eu recebi uma denúncia que eles estavam com pressa, já haviam indícios de que poderia acontecer uma tragédia, já um operário tinha sido morto por um desmoronamento, uma casa e uma loja comercial afundou no centro de Pinheiros. O que eu fiz? Nós convocamos o presidente do metrô, ele não deu resposta, dizia que isso era o PT que estava querendo atrapalhar, porque o Alckmin era candidato a presidente da República, o Serra candidato a governador, e que isso era intriga da oposição.
Eu fiz um requerimento de informação com perguntas técnicas, apoiado por engenheiros, por técnicos do metrô, e o então secretário de Transportes Metropolitano, Jurandir Fernandes, me respondeu laconicamente que o papel de investigar e fiscalizar o executivo cabia ao Tribunal de Contas. Como novos acontecimentos estavam se dando, casas afundando, vazamento de gás, eu fiz uma representação em maio de 2006 ao Ministério Público, pedindo investigações por danos à ordem urbanística e à segurança dos trabalhadores da população. Protocolei essa representação em maio de 2006, dizendo que poderia haver uma tragédia e, infelizmente, nós não conseguimos evitar a tragédia que foi o acidente na cratera que se abriu na estação Pinheiros do metrô em 2007, onde morreram 7 pessoas e causou um prejuízo enorme ao Estado, à nossa população. No ano seguinte, eu fiquei muito incomodado, decidi, como deputado, acompanhar as investigações do Instituto de Criminalística e do IPT para que não houvesse interferências políticas, e eu fiz uma nova representação ao Ministério Público em 2007, mostrando que houve pressa na execução, economia de material, ausência de fiscalização, de planos de segurança. E o que aconteceu? Em 2008, o Ministério Público denunciou à Justiça o então presidente do metrô, Frei Davi, dirigentes do consórcio, mostrando exatamente isso à Justiça. E hoje eles são réus. Que houve pressa na execução da obra, desnecessária, houve economia de material, ausência de fiscalização, né, tudo que eu tinha denunciado. Então, eu venho acompanhando esses casos do metrô, levando corretamente as denúncias que eu recebo, e acrescidas de documentos, à investigação do Ministério Público. Eu sou responsável por fazer a fiscalização, mas investigação nós não temos capacidade de fazer, nós não temos condições técnicas de fazer. Então, eu decidi, nessa situação, já encaminhar ao Ministério Público. Talvez por isso que fui procurado em outras ocasiões, posteriormente, com novas denúncias envolvendo problemas no metrô e na CPTM. Então, essa foi a primeira vez que você fez uma denúncia, ela não foi acatada e você houve a consequência depois. Aquilo realmente ocorreu. Em 2010, 2 anos depois deles começarem a sofrer esse processo, a Siemens, você denunciou também que a Siemens estava recebendo propina. Pois é, não, foi o seguinte, o meu mandato foi procurado em 2010, com denúncias graves. A pessoa me mostrou uma carta que foi entregue ao chamado ombudsman da Siemens. A Siemens tinha desencadeado, a partir de denúncias de que ela participava de cartel, pagava propina no mundo inteiro por obtenção de contratos na Argentina, nos Estados Unidos, no Brasil, em outros lugares, e que ela estava querendo, pressionada pela justiça, principalmente americana e alemã, de cessar com essas práticas. Então ela resolveu fazer um processo de limpeza interna, de punir os responsáveis, demitiu mais de 300 e estimulou pessoas que tivessem denúncias no mundo para que encaminhasse para o ombudsman da Siemens na Alemanha. Em 2008 foi escrita uma carta em inglês ao ombudsman da Siemens denunciando um esquema que envolvia pagamento de propina para obtenção de contratos na CPTM em São Paulo. E ele dizia também que isso era extensivo ao metrô, mas ele especificava um caso de um contrato na CPTM, mostrava que ali já tinha um envolvimento de lobistas que faziam intermediação entre agentes públicos da CPTM e do metrô com a Siemens ou empresas que participavam desse esquema. O dinheiro que saía do Brasil ia para a Alemanha, voltava para o Brasil através de contratos com empresas offshores no Uruguai. Já se falava desse cara chamado Arthur Teixeira, que é um intermediário desse esquema, que ele atuou também comprovadamente nos esquemas da Alstom, né, para lesar os cofres públicos e os contratos aqui em São Paulo. E eu tinha outros, ele também, essa pessoa me procurou com outros documentos que comprovavam esse esquema. Por exemplo, ele me entregou cópia de contratos entre a Siemens na Alemanha e as empresas offshore no Uruguai. Ele apontava os serviços não existentes que eram pagos pela CPTM
como forma de escamotear a lavagem de dinheiro, né, o pagamento de propina. O que eu fiz? Eu analisei, resolvi fazer uma representação e em fevereiro de 2011 eu protocolei essa representação dando conhecimento ao Ministério Público, pedindo para que ele investigasse, aprofundasse as investigações em cima daquelas suspeitas, para que esse esquema fosse elucidado e cessasse de prejudicar o Estado. O Ministério Público anexou esses meus documentos, essa minha representação, a uma representação que o líder do PT em 2008, Roberto Felício, já tinha encaminhado ao Ministério Público, contando dessa situação de forma um pouco mais genérica. E o que aconteceu? Em 2013, a Siemens procurou o CAD, que é um órgão de regulação da economia, das empresas, que não permite a burla da concorrência, né, a concorrência desleal, um órgão importante ligado ao Ministério da Justiça, e a Siemens se autodenunciou, dizendo que de fato aqui no Brasil ela participava de um cartel com outras 13 empresas e que eles se reuniam para burlar contratos, fazer superfaturamento desses contratos, e ela disse especificamente de 3 contratos no governo do Estado de São Paulo e um contrato no metrô de Brasília, né? Então, assim, aquela denúncia que eu fiz, eu não sei que tinha um cartel, eu denunciei que havia conluio entre agentes públicos e lobistas e a Siemens e outras empresas como a MGE para fraudar as licitações e fraudar os preços, a concorrência, com a possibilidade de corrupção em cima de agentes públicos. Porque, assim, vamos ser sinceros, ninguém acredita que haja um cartel, que haja reunião de empresas para burlar licitação, sem que haja por trás a conivência de agentes públicos, né? Então essa denúncia que eu fiz acabou se comprovando pela própria Siemens, que procurou a justiça brasileira, que procurou os órgãos de Estado do governo brasileiro para se autodenunciar. E a Siemens já disse isso várias vezes, já publicou nota que isso resolveu fazer essa prática, resolveu adotar essa prática para ficar de bem, talvez, com as autoridades brasileiras, ou talvez se livrar de processos, né? Não só aqui, mas fora também. Então, a denúncia que eu fiz acabou indiretamente se comprovando, né? Isso agora, como veio à tona esse caso, né, o Ministério Público resolveu reabrir inquéritos que eles tinham arquivado, e a coisa está aí, né? As informações estão saindo, já há comprovação de envolvimento de agentes públicos, como por exemplo esse ex-diretor da CPTM chamado Zaniboni, que tem bens bloqueados pela justiça suíça, processos lá fora, pedidos de colaboração para a Justiça Brasileira e o Ministério Público, né? Então as investigações estão aí sendo feitas, né? Mas há indícios muito fortes de que isso de fato ocorria, não dá mais para esconder, né? E agora a gente espera que as investigações se concluam, que esse prejuízo ao Estado brasileiro, ao povo paulista, né, e aonde essas coisas tenham sido praticadas, que isso cesse, né, e que quando tiver uma licitação, concorrência, que isso seja feito de forma correta, dentro da lei, para que o interesse público prevaleça, né? Então, se a Siemens não tivesse feito essa autodenúncia, talvez o inquérito ainda estivesse congelado. O fato da própria Siemens procurar o CAD, procurar a Justiça Brasileira, isso provocou uma reação, fazendo com que, com as informações que foram saindo, né, que foram sendo acabaram vazando, etc., acabou fazendo com que o Ministério Público desarquivasse inquéritos, que o Tribunal de Contas do Estado resolvesse refazer os processos onde eles analisam se houve fraude na concorrência. Então desencadeou todo um novo processo. A imprensa resolveu investigar também, ir atrás das informações, né? Então desencadeou todo esse processo que há alguns meses, praticamente semanalmente, diariamente, vem aparecendo, né, cada vez mais com novas informações reveladoras, e vem se dando conhecimento público de tudo isso.
E antes disso, em 2012, também houve uma outra denúncia sobre a reforma de trens superfaturados nas linhas 1 e 3 do metrô. Parece que foram 98 trens com superfaturamento de 1 bilhão. Pois é, eu também, no ano de final de 2011, eu fui procurado novamente, o nosso mandato, para dizer o seguinte, as pessoas diziam o seguinte: olha, Simão, está tendo um contrato, está em andamento um contrato no metrô de São Paulo para reformar, e aí eles chamam isso de modernização, para reformar os 98 trens que circulam na linha 1, a linha vermelha, né? Desculpa, a linha 1 do metrô, aquela que sai do Jabaquara, Santana, a linha azul, e a linha 3, que é a linha vermelha, que vai da Zona Leste à Barra Funda, né? Uhum. E fraude na licitação, acordo entre as empresas, e o mais grave, o custo da reforma dos trens vai ficar provavelmente mais caro do que se o metrô tivesse feito a licitação para comprar trens novos, né? O que eu fiz? Eu, durante 7 meses, fui ao Tribunal de Contas, fiz análise dos documentos, comparei preços, inclusive com os preços que o metrô pagou dos trens da linha 4, por exemplo, e eu cheguei à seguinte conclusão: que, de fato, a reforma não valeria a pena ter sido feita, porque ela ia ficar, se não mais cara, mas muito próxima do preço de um trem novo. Quando eu levei em junho do ano passado ao Ministério Público essa denúncia, e o Ministério Público abriu o inquérito, eu calculava aí que o custo da reforma ia chegar próximo de 90% de um trem novo. Isso se um cidadão for reformar o seu carro usado, ou na administração pública, se ela resolve fazer a compra de um equipamento, se chegar à conclusão que passa de 65%, é recomendável que você compre um novo. Por quê? Porque você vai ter garantia, você vai ter um tempo de vida, você vai comprar um trem mais moderno. Mas não. Aqui, para atender os interesses das empresas ligadas a esse cartel, eles resolveram fazer um acerto, né? Dividir a reforma de um item, que são os 98 trens, em 4 contratos, para beneficiar as 4 empresas, né? E outras associadas. Nenhuma empresa entrou na concorrência do lote da que ganhou. O preço da concorrência ofertado pelas empresas para ganhar a concorrência foi acima do preço de referência que o metrô tinha estabelecido como preço médio para a reforma daquele objeto. Então, o que aconteceu? O Ministério Público abriu uma investigação, um inquérito, e ontem o promotor Marcelo Milani chamou uma coletiva para dizer: vou levar à justiça a denúncia, e ele foi além. Ele falou que os trens reformados vão ficar mais caros do que se tivesse feito a compra de novo. E ele fala que a princípio eram 4 contratos, depois eles foram se desdobrando em outros, chegou-se a 10 contratos para o mesmo objeto. E ele fala num superfaturamento de R$1 bilhão só nestes contratos para a reforma dos trens. E a princípio era 1 bilhão e 700 milhões, que eu já calculo que teve superfaturamento aí, e ele fala, e aí eles elevaram os custos desse contrato para 2 bilhões e meio. Então, assim, o que eu queria chamar a atenção? Todas as denúncias que eu fiz de 2006, 2007, 2011, 2012, elas tiveram uma comprovação. Então eu nunca fiz denúncia infundada, denúncia superficial, né? Eu levei a sério o meu papel como fiscalizador, e agora alguns tucanos me acusam de fraudar documentos, etc., né? Com o objetivo de tentar desesperadamente desviar a atenção, tentar tapar o sol com a peneira, mas eles precisam explicar essas coisas, né? O povo sabe do sofrimento que é o metrô apertado, as falhas no metrô, que são diárias, a baixa extensão das linhas. São Paulo é das cidades, das metrópoles, que menos tem metrô, ou seja, metrôs com poucos quilômetros de linha, né? Aqui nós não conseguimos sair dos 70 quilômetros. Uma cidade enorme como São Paulo, se contar a Grande São Paulo é maior ainda,
né? Então o povo sabe que tem problemas aí e eles precisam explicar. Se teve agentes públicos envolvidos, se teve gente que recebeu dinheiro via Caixa 2, essas coisas precisam aparecer, o povo precisa saber, né? Para a gente coibir esse tipo de coisa, cessar esses problemas e a gente poder ter um metrô público de qualidade que atenda a maioria das pessoas, né? E que estanque essa sangria aos cofres públicos que já vem de muitos anos. Simão, você tem um reconhecimento da população, dessas pessoas que te procuram para fazer as denúncias, mesmo não sendo mais deputado. Quais são os próximos passos? Então, olha, hoje eu estou numa função pública diferente. Eu, quando recebi esse último conjunto de documentos, como eu não sou mais deputado, eu já tinha feito a denúncia ao Ministério Público, eu resolvi procurar uma pessoa da minha confiança, que é o ministro da Justiça, para que ele pudesse analisar, ver se tinha veracidade, tinha fundamento aquilo, né? Então, eu agora estou numa outra função. A bancada do PT continua agindo na Assembleia, continua fiscalizando, continua atuando, né? Eu estou hoje cumprindo uma função de servir a cidade de São Paulo como secretário de serviço, mas acho que cumpri meu papel. Cumpri meu papel como fiscalizador do Executivo, cumpri meu papel de encaminhar as denúncias, suspeitas, as denúncias, aos órgãos competentes, que tinham a competência de fiscalizar, de encaminhar, como é o caso do Ministério Público de São Paulo e ao Ministério da Justiça, né? Então acho que eu estou assim, com a cabeça erguida, estou tranquilo, acho que cumpri meu papel, o papel que o meu eleitorado e a população espera de um parlamentar sério, né? Então, estou com a consciência tranquila e vou rebater essas denúncias que visam desviar a atenção, intimidar a gente, constranger a nossa ação, constranger aqueles que denunciam, constranger os que estão cumprindo o seu papel, né? Como os promotores, o ministro da Justiça, no meu caso, ou os denunciantes, né? Porque há todo um processo aí de constrangimento. Por exemplo, já ameaçaram de abrir uma comissão de ética contra o meu mandato na Assembleia Legislativa, talvez com a intenção de cassar meu mandato, né? Então essas coisas a gente não pode aceitar. E eu estou recebendo muita mensagem de solidariedade na rua, as pessoas com quem eu encontro, via redes sociais, os parlamentares, amigos, familiares, falando: olha, você foi corajoso, você fez o correto, a gente tem orgulho de você, vai firme, não se intimide, né? Dê uma força lá para o ministro Zé Eduardo Cardoso, que está sendo atacado. Então, estou assim, muito feliz com isso. É lógico que a gente fica chateado com ataques, com algum setor, por exemplo, o destaque que uma denúncia infundada, a tentativa de desviar a atenção, de inverter a situação, né? De parecer que quem denuncia é que está errado, né? Por exemplo, eu outro dia estava pensando, se alguém chegar para mim e falar, ou para um policial falar, está tendo um sequestro em tal lugar, envolvendo tantas pessoas, qual que é o papel do policial? Ir lá e tentar imediatamente comunicar às autoridades e debelar aquele sequestro. E não ficar discutindo se a pessoa foi por telefone, foi por e-mail, a denúncia, se a pessoa tem credibilidade. Está acontecendo uma coisa, vamos apurar, vamos ver, vamos debelar aquilo. Depois a gente vê se houve algum, né, erro no encaminhamento. Então, eu acho que a gente fez as coisas corretas até agora e as coisas estão aparecendo. Essa denúncia que o promotor Milani vai encaminhar à justiça, que ele anunciou ontem, é gravíssima. Ele disse, é um escândalo. Ele falou assim: eu, como um promotor público com dezenas de anos na carreira, eu nunca vi um esquema tão forte de dar prejuízo ao erário público que nem nesse caso desses contratos da reforma dos trens da linha 1 e 3, né? Então, se a gente for puxar, provavelmente venha muito mais coisas, né? Então, eu espero que as autoridades cumpram o seu papel, façam as investigações sem pressão, né? E que a verdade venha à tona e os responsáveis sejam responsabilizados.
Tchau.